terceiro conferencista, o assunto é manejo da ação rescisória e da querela nulitatis pelo contribuinte, a ser apresentada pelo professor Carlos Henrique Tranjan Bechara. O professor Carlos é mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário da PUC-Rio e sócio da Pinheiro Neto Advogados. Professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, aliás, dizer que realmente é uma honra ter recebido esse convite. Eu tenho acompanhado esses congressos da ABRADET há muito tempo, eu venho sempre. Eu estava comentando isso com a doutora Júnia, desde o início, e pela primeira vez eu fui convidado para falar, então eu fiquei muito feliz, muito honrado. Agradeço à professora Isabel e ao professor Eduardo Maneira, que é tão gentil que não só me convidou para falar, como também já falou quase tudo que eu tinha para falar, então eu fico bem à vontade aqui para terminar em 5 minutos, que a rescisória e a querela nulitatis ele já tratou e tratou brilhantemente, como sempre. Bom, o tema é o manejo da ação rescisória e da querela nulitatis pelo contribuinte. Antes, eu deveria fazer algumas breves, mas necessárias considerações sobre a questão da coisa julgada. Existe aquele dogma da coisa julgada, e a questão justamente é saber até que ponto ele ainda existe. A questão de tudo na vida tem fim, inclusive a própria vida, e o processo. Então, se o processo tem fim, fala-se muito da imutabilidade da coisa julgada. Até que ponto a gente consegue pensar em imutabilidade da coisa julgada? Principalmente depois dessa palestra com relação especificamente ao problema da Lei 9718. A sentença que faz a coisa julgada, quaisquer que sejam os seus efeitos, ela torna-se imutável. Imutável, esse efeito, com relação principalmente à questão da coisa julgada material, está ligada ao alcance do que ela decidiu. Coisa julgada material, só para fazer a breve diferenciação, diz respeito ao dispositivo, a mensagem que a sentença deixa. A coisa julgada formal, quando se fala em coisa formal, realmente é o aspecto processual, ou seja, a inadmissibilidade de qualquer recurso dentro daquele processo. Resta saber até que ponto você pode preservar ou não, e a questão da relativização da coisa julgada, como e quando ela vai esbarrar em outros princípios, se é que é um princípio essa coisa julgada. É isso que a gente vai tentar entrar aqui preliminarmente. Bom, há quem defenda que essa imutabilidade deve ser mantida a qualquer custo, né? Não depende de nada. A única exceção à regra seria aquela do artigo 485 do CPC, que é justamente o cabimento da ação rescisória, ou seja, aquelas hipóteses seriam específicas, seriam todas regras de exceção e devem ser interpretadas de forma absolutamente restritiva. De qualquer forma, na vida prática, vamos trazer para a realidade, quando se interpreta coisa julgada, e essa palavra imutabilidade deve ser entendida como total estancamento da via recursal, ou seja, a impossibilidade de se discutir alguma coisa com relação àquilo que foi julgado no próprio processo, ou seja, você não tem mais recurso para interpor ali. Muito bem. Por quê? Porque se existe a regra de exceção no 485, é porque a exceção já está prevista e o próprio legislador pensou em alguma coisa que deveria ser muito grave, que poderia justificar a desconstituição daquela coisa julgada. Bom, aí tem a questão da segurança jurídica.
Muito bem. Até que ponto preservação da segurança jurídica poderia ser a todo custo? Segurança jurídica poderia, como demonstrou o professor Eduardo, no caso da 9718, esbarrar em outros princípios, como no caso ali, o princípio maior da justiça e, abaixo dele, a questão da isonomia e da própria concorrência, da livre concorrência, porque se você tem uma decisão do Supremo dizendo que aquela lei 9718 é inconstitucional, tem gente que foi ao judiciário, tem gente que não foi ao judiciário, quer dizer, quem foi ao judiciário perdeu, ficou pior do que aquele que não foi ao judiciário, quem foi ao judiciário e teve que desistir, renunciar ao direito para entrar no refis, também ficou numa situação pior, então, evidentemente, você tem uma situação de conflito de princípio. A Constituição, quando fala, no artigo 5º, inciso 36, que a lei não prejudicará a coisa julgada, acaba por remeter essa questão da coisa julgada para a lei ordinária. Por quê? Princípio da coisa julgada, ou seja, intangibilidade da coisa julgada, como alguns mencionam com relação ao artigo 5º, na verdade, não é um princípio em si, não seria o próprio princípio da intangibilidade da coisa julgada que está na Constituição. Quer dizer, a Constituição simplesmente fala, a lei não prejudicará a coisa julgada. Simplesmente isso. Tá? No texto constitucional é a única menção, a única referência que se faz à coisa julgada. Então, a princípio não dá para defender que é um princípio, não é um princípio por si só, ele remete à lei ordinária e lá o CPC vai regular no 467, 468, o que vem a ser a coisa julgada. Bom, nesse passo até o que seria, o problema que poderia ter com relação à lei ordinária, se vier uma lei ordinária a dizer que, por exemplo, uma sentença transitada em julgado, proferida por um juiz da comarca de Belo Horizonte, especificamente esse juiz da comarca de Belo Horizonte, não fará a coisa julgada, porque é da comarca de Belo Horizonte, sem maiores explicações, aí você pode dizer que há violação à Constituição. Pelo menos dá para construir esse pensamento. Se vier uma lei para dizer que a sentença que trata especificamente do arremesso de anões, como disse o meu amigo professor Humberto ali, a questão do arremesso na boate, se vier uma lei para dizer que só esse caso específico, se a sentença tratar disso, ela não fará a coisa julgada, também você pode dizer que ela é contrária ao disposto no artigo 5º, 36, mas não quando se trata, por exemplo, da questão da inconstitucionalidade superveniente, por exemplo, quando os processualistas passam a chamar de coisa julgada inconstitucional. Na questão da coisa julgada inconstitucional, o que acontece? Vem uma sentença e declara, eu não vou nem me ater especificamente ao caso da 978 e nem da questão da desistência para fins de parcelamento, mas se tiver uma sentença dizendo que a lei ou o ato normativo é constitucional por seus próprios fundamentos, depois o Supremo declara a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo, tem-se a coisa julgada inconstitucional. Aí, saindo daquele plano do artigo 5º, que remete para a lei, e tratando já especialmente, ou especificamente, da parte de conflito de princípio, obviamente se tem um conflito. E aí começa a questão da relativização da coisa julgada. Por quê? Como eu já disse, o 485 já é uma mostra de que essa norma não é tão intransponível assim. Existe uma regra de exceção. Tudo bem, ela vai ser interpretada restritivamente, são casos considerados excepcionais, mas o temperamento existe. Se o temperamento existe, e no caso da coisa julgada inconstitucional,
existe o conflito evidente com princípios talvez até maiores, e aí que não dá para dizer se é maior ou não, daí porque o que se defende aí é uma ponderação de princípio. Você tem a segurança jurídica de um lado, você pode ter a justiça, a isonomia, a questão da livre concorrência do outro. Ponderar princípio nessa situação é mais do que recomendável. Ou seja, em algum caso concreto, aí eu acho que também dá para raciocinar dessa forma. Pode ter um caso em que a segurança jurídica pese mais, pode ter um caso que a questão da isonomia vai tender para o outro lado, vai fazer pesar para o lado dele. E aí é sopesar princípios e é assim que vai ter que fazer. Ligado a isso, a questão da relativização da coisa julgada. Abre-se essa possibilidade, por isso, vários artigos aí têm sido escritos, tem um artigo do professor Hugo de Brito Machado, recente, que ele defende, diz que é admissível e conveniente relativizar a coisa julgada. Agora, até que ponto? Relativizar a fim de desmoralizar por completo o instituto da coisa julgada também não é o caso. Também não é o caso. A segurança jurídica pode se perder por completo e também não é o que se pretende. Bom, com esse breve introito sobre coisa julgada, a gente entra agora na questão da ação rescisória e da querela nullitate. Se existe a possibilidade de relativizar a coisa julgada, qual seria o instrumento processual adequado? Essa é a pergunta, e aqui nós vamos tratar do cabimento da ação rescisória ou da querela nullitate, ou da inexistência, de nulidade e inexistência, a gente vai ver na frente. A ação rescisória está regulada no artigo 485 do Código de Processo. E aqui, na parte que nos interessa, ela deve ser ajuizada no prazo de 2 anos, a contar do trânsito em julgado, da decisão que se pretende desconstituir, e dentro daquele rol de incisos do 485, nós vamos ficar só com o inciso 5º, que é o que mais interessa aqui para essa discussão, que diz que a sentença pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei. Como o contribuinte deve interpretar isso? Rescindir a coisa julgada, o acórdão, no caso, por força de violação literal de lei. Essa lei quer dizer o quê? É Constituição? Constituição tem que ser norma constitucional, infraconstitucional? De início, com relação à jurisprudência e o alcance disso, o que tem de mais importante é a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, a 134 do antigo TFR e a 343 do Supremo, que diz o seguinte: não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Aí a gente tem um problema, porque vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. A única discussão que vai existir com relação a cabimento ou não de rescisória é quando, obviamente, alguém se surpreende. Se você tem decisão, principalmente no caso da 9718, como o professor Eduardo falou, os TRFs todos estavam julgando, praticamente todos, acho que só o de São Paulo, julgando pela constitucionalidade da norma. O Supremo veio posteriormente e decidiu pela inconstitucionalidade. Essa súmula diz que não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto de interpretação controvertida nos tribunais. Bom, a restrição é evidente. Agora, no caso da 9718, voltando a pegar esse exemplo, como tinha as decisões eram controvertidas, a princípio, essa súmula 343 poderia ser um entrave para que o contribuinte entrasse com a ação rescisória, mesmo o Supremo tendo, ao final, consolidado o posicionamento a favor do contribuinte. No entanto, o próprio Supremo já teve a oportunidade de apreciar
exatamente essa questão, porque em outras situações, aqui em casos similares, já se chegou ao Supremo para saber justamente o alcance dessa súmula. Então, numa decisão aqui, que eu vou me permitir ler só a ementa do Supremo, ficou decidido o seguinte, um trecho: lei inconstitucional não produz efeito e nem gera direito desde o seu início. Assim sendo, perfeitamente comportável é a ação rescisória. Em outros termos, o afastamento da súmula 343 ocorre quando o acórdão rescindendo tenha ofendido regra constitucional, mediante a aplicação de norma inferior inconstitucional, e então a ação rescisória vise justamente a restabelecer a aplicação da regra maior objeto da ofensa. Um julgado no RE 89108 de Goiânia, relator ministro Cunha Peixoto. Então, a partir desse entendimento, por exemplo, o próprio Supremo começou a estabelecer critério sobre quando a súmula 343 é aplicável, quando ela não é. E, nesse caso da declaração de constitucionalidade, já existe esse precedente e outras decisões que vieram depois. A primeira sessão do STJ também já se pronunciou sobre o tema e, em decisão recente, relatada pelo ministro aqui de Minas Gerais, João Otávio Noronha, decidiu o seguinte, só uma pequena ementa: a não incidência do enunciado da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal deve ocorrer apenas na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da lei aplicada pelo acórdão rescindendo. Decisão de acordo com o mais recente entendimento firmado pela primeira sessão do STJ. Agravo na ação rescisória 2912, ministro José Otávio Noronha, julgamento 2003. Bom, então, com base nesse direcionamento, nesse posicionamento do Supremo e do STJ, a gente já consegue, pelo menos, entender como se aplica a súmula 343. Bom, a partir daí, analisando concretamente, teríamos 5 situações. Foram mais ou menos ventiladas, algumas delas aprofundadas pelo Eduardo. Primeiro caso, concreto, o caso da declaração de inconstitucionalidade de lei no controle concentrado, em ADIM, diante de uma decisão do Supremo com efeito erga omnes e ex tunc. Nesse caso, como a própria, eu acabei de ler aqui, 2 emendas, tanto do Supremo quanto do STJ, dizendo claramente que não se aplicaria a súmula 343, parece tranquilo defender aqui que caberia ação rescisória. Ou seja, quem teve o trânsito julgado anterior dizendo que era constitucional aquela lei, se o Supremo reverteu o posicionamento em ADIM, rescisória, prazo de 2 anos. Com relação a essa questão do efeito ex tunc, cabe só observar aqui uma pequena observação com relação à Lei 9868 de 99, aquele artigo 27, recente, ainda recente, que dispõe sobre a questão do próprio Supremo Tribunal Federal estabelecer os efeitos que a decisão terá em ação declaratória de constitucionalidade ou em ADIM. Segundo caso, seria a situação de declaração de inconstitucionalidade de lei pela via do controle difuso, no caso do recurso extraordinário, por exemplo. Enquanto o Senado Federal, essa segunda situação, na via do controle difuso, antes do Senado Federal suspender a execução da lei julgada inconstitucional. Aí existe uma grande controvérsia. Vários autores defendem que, no caso, a resolução do Senado seria fundamental para tirar aquela lei julgada inconstitucional do ordenamento jurídico, aí sim, dando cabimento à ação rescisória e adequando até a esses julgados do Supremo do STJ com relação a essa questão da declaração de constitucionalidade. A professora Ada Pellegrini Grinover, por exemplo, entende dessa forma. Ela entende que não caberia ação rescisória, enquanto não vier a resolução do Senado,
com base na súmula 343. Antes da resolução, essa decisão não teria efeito erga omnes, não seria aplicável a todos, então não caberia a ação rescisória. É um tema controvertido, não há dúvidas. Agora, se o plenário, eu vou me permitir só pensar alto aqui da seguinte forma: a coisa julgada é no sentido da constitucionalidade da lei. O Supremo reúne o seu plenário, Suprema Corte do país, pelo plenário, maioria absoluta, todos presentes, julgam inconstitucional aquela lei. Para efeito de ação rescisória, até que ponto eu preciso da resolução do Senado e desse efeito erga omnes? Se a decisão do Supremo já é de plenário, e já alterou aquele entendimento, apesar de controvertido, acho que dá para defender para esses fins da ação rescisória, seu aspecto processual, dentro do prazo de 2 anos, que se permita ajuizar essa ação. No terceiro caso, seria ainda em controle difuso, mas já após a resolução do Senado. Aí não haveria grande discussão, porque aí até a professora Ada, que desenvolveu um trabalho sobre isso, também entende que, por já ter efeito para todo mundo, efeito vinculante, não haveria problema com o cabimento da ação rescisória. Um quarto caso seria na declaração de constitucionalidade daquela norma pelo Supremo Tribunal Federal. Aí pode ser em ação declaratória de constitucionalidade ou mesmo na própria ADIM, quando na ADIM o Supremo declara aquela lei constitucional. Nesse caso, não haveria os efeitos dessa decisão do Supremo, nada nulificam. Não teria o que nulificar, não teria violação à Constituição, porque se você tem uma decisão dizendo que aquela lei é inconstitucional, o Supremo depois diz que é constitucional, no máximo você vai ter uma agressão ao próprio texto da lei, você vai ter um problema de legalidade. Agora, agressão ao texto constitucional não haveria. Não haveria, é o que a maioria da doutrina, nesse particular, vem defendendo. Não há choque da coisa julgada com o texto constitucional, então não haveria que se falar em coisa julgada inconstitucional, e aí não caberia a ação rescisória com base na 343. Por último, um quinto caso, a declaração de constitucionalidade incidental, aí no controle difuso, com mais clareza ainda, não caberia, porque aí o dissídio de jurisprudência é claro, e aí parece que a súmula 343 também se aplica de forma integral, e é como os juízes e os outros tribunais têm avaliado. Bom, isso com relação à ação rescisória. Passado o prazo de 2 anos para entrar com a rescisória, haveria a possibilidade de se fazer o quê? Existiria um outro instrumento processual para se buscar desconstituir aquela coisa julgada inconstitucional? Aí vem a figura da querela nullitatis. Querela nullitatis, para a gente, para os romanos, querela nullitatis. Para a gente aqui, vamos tratar como ação declaratória de nulidade, de sentença. No caso da coisa julgada inconstitucional, existiria uma questão processual a ser colocada. Existe uma discussão aí, na coisa julgada inconstitucional, se aquela sentença, lá de trás, que julgou, e aqui é melhor a gente se ater na questão do controle concentrado. Vamos pensar no controle concentrado, ou seja, o Supremo em ADIM, com efeito erga omnes, efeito ex tunc, que declarou de forma clara que aquela lei é inconstitucional. Tá? Muito bem. Aquela sentença que julgou essa mesma lei constitucional, ela seria um ato nulo ou um ato inexistente? É a velha discussão da nulidade ou da inexistência, e há vários autores, abalizadas opiniões, uma professora Teresa Arruda Alvim, que defende a teoria do ato inexistente. Se, por força da decisão do Supremo, se tirou aquela lei do ordenamento jurídico, ela não existe mais, a lei
Desculpa, a sentença que julgou com base naquela lei retirada do ordenamento é como se fosse inexistente. É a teoria da inexistência. Para esses autores, a sentença seria um nada jurídico, entre aspas, por ter aplicado uma não-lei e por isso deveria ser encarada como uma não-sentença, a teoria da inexistência. Nesse caso, segundo essa corrente, não caberia querela nulitate, caberia uma ação denominada ação declaratória de inexistência da sentença. Como aqui, para nós, seja, tanto essa ação de inexistência tampouco estaria sujeita a prazo prescricional, poderia ser ajuizada a qualquer tempo. Como para nós não faz muita diferença, porque as duas resolveriam o problema do contribuinte, em particular, tanto a declaratória de inexistência como a declaratória de nulidade, eu não vou entrar muito nessa polêmica, porque veio o segundo e último cartão. Tudo bem, mas de qualquer forma, eu concordo com a teoria do professor Humberto Teodoro Júnior, porque sentença, nesse caso, que aplicou um direito que veio a ser reformado, uma lei julgada constitucional, que veio a ser reformada depois, na verdade, essa sentença não é um ato inexistente. Na minha opinião, não é. É um ato. Tudo bem, você pode discutir se é nulo, anulável, mas a sentença, como ato, o ato estava completo. O ato tinha dispositivo, tinha fundamentação, a intimação das partes foi regular, ou seja, o ato aí não dá para... Eu entendo que não dá para se dizer que foi um ato inexistente. Eu prefiro a tese da nulidade, e aí sim a gente entra no cabimento da querela nulitate. Quer dizer, pelo menos, não é a inexistência, é a questão do ato nulo. Então, caberia, em tese, a querela nulitate. Agora, a querela nulitate ainda existe no nosso ordenamento? Existe aqui alguma demonstração de que ela é factível? A subsistência da querela nulitate no direito brasileiro foi declarada pelo ministro Moreira Alves, no julgamento do RE 96374 de Goiás, 96374, que afirmou o cabimento da ação declaratória de nulidade em um caso específico de vício de citação. Naquele caso concreto, o Supremo entendeu que o instrumento processual é válido, ainda existe a possibilidade de utilização, sem vinculação a prazo prescricional, mas examinou uma questão de maior gravidade, isso dentro da fundamentação do julgado, que poderia fundamentar, poderia justificar a desconstituição de uma coisa julgada, ainda que a qualquer tempo. Resta para nós aqui, dentro do que a gente vem discutindo nesse painel, discutir o seguinte: a coisa julgada inconstitucional, aquela situação em que a lei é julgada constitucional e vem o Supremo depois e julga inconstitucional em controle concentrado e retira essa norma do ordenamento jurídico, ela confere esse mesmo grau de gravidade a ponto de se usar, ou seja, de dar margem à utilização de uma ação de nulidade, de uma querela nulitate, mesmo fora do prazo de rescisão da ação rescisória? Essa é a corrente que vem sendo aí defendida por alguns, porque se confronta com a Constituição, viola frontalmente normas tidas por indisponíveis. E aí sim, nesse sentido, a querela nulitate seria válida, sim. Com relação à jurisprudência, só uma ementinha, eu estou terminando. Existe um julgado já a esse respeito que é muito bom para elucidar a questão, já do STJ. No RESP 7.556, de Roraima, terceira turma, relator ministro Eduardo Ribeiro, ficou decidido que a decisão judicial transitada em julgado desconforme a Constituição Federal padece do vício da inconstitucionalidade, que, nos mais diversos ordenamentos jurídicos, lhe impõe a nulidade. Ou seja, a coisa julgada inconstitucional é nula e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais. Ora, no sistema das nulidades, os atos judiciais nulos independem de rescisória
para a eliminação do vício respectivo. Destarte pode, a qualquer tempo, ser declarada nula em ação com esse objetivo ou em embargos à execução. Então, já existe esse precedente aqui, realmente a matéria é absolutamente controvertida, reconheço isso, mas em casos realmente absolutamente excepcionais, quando a violação prejudica e mexe com princípios indisponíveis, princípios fundamentais tributários, daria para defender, sim, a querela nullitate. Em conclusão, quando se fala em cabimento de ação rescisória ou de querela nullitate, deve sempre analisar caso concreto, sopesar princípios, porque não é muito fácil se você aplica a súmula ou não aplica a súmula, apesar do que o Supremo já vem decidindo com relação a 343. Por outro lado, relativizar a coisa julgada não pode ser por qualquer motivo e a qualquer tempo, sob pena de se levar à insegurança geral. E não é isso que se pretende, por óbvio. No entanto, as infrações graves à Constituição, as situações aí de violação a princípios, devem sim ser tratadas como situações extraordinárias, porque, fechando com a lição do professor Cândido Dinamarco, a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto simplesmente de se eternizar litígios. Muito obrigado.